Capítulo 4. Um vendedor nato. Com os itens que seu irmão lhe enviou, Levi abriu um armazém atacadista de produtos secos. Produtos secos é uma frase usada para descrever roupas como casacos, calças, camisas, chapéus, bem como ferramentas para fazer roupas, como agulhas e linhas. Estes são diferentes de outros bens, como alimentos e materiais de construção. Levi batizou o novo negócio de Levi Strauss e Companhia. Como muitos outros negócios, seu armazém estava localizado próximo à orla. Para protegê-lo das marés altas, foi construído sobre estacas ou postes de madeira. Levi vendia tecidos, roupas de cama e materiais de costura para comerciantes locais, que por sua vez os vendiam diretamente aos clientes. A maioria das pessoas que veio para a Califórnia chegou com o mínimo possível. A jornada deles foi muito difícil e longa para trazer muitas coisas com eles. Em vez disso, eles compravam as mercadorias quando chegavam. Muitos dos clientes de Levi eram menores de idade que às vezes pagavam a Levi em ouro por suas mercadorias. Os suprimentos da Levi tornaram-se muito populares. Às vezes, Levi ficava sem os suprimentos que seus irmãos lhe enviavam antes que uma nova remessa chegasse. Levi desceu até a orla e esperou que outros navios cheios de carga fossem entregues. Parte da carga foi vendida para a pessoa disposta a pagar o preço mais alto. Levi sabia que ganharia seu dinheiro de volta, mas um pouco mais, assim que vendesse a mercadoria para as lojas. A maioria dos itens era mais cara para comprar em São Francisco do que em Nova York. As pessoas estavam dispostas a pagar um preço mais alto porque as coisas eram mais difíceis de encontrar, já que a Califórnia ainda era praticamente selvagem. Tornou-se um estado apenas em 1850, após a Guerra Mexicano-Americana. À medida que mais pessoas chegavam à Califórnia, alguns empresários desonestos vendiam mapas de mineiros com lugares falsos onde podiam encontrar ouro ou ferramentas de escavação que não funcionavam ou quebravam com facilidade. Levi, porém, foi honesto. Ele se lembrou de como sua família havia sido tratada injustamente na Baviera. Ele não queria fazer isso com mais ninguém. Ele sempre tentou garantir que seus produtos fossem da melhor qualidade. Os comerciantes geralmente gostam de comprar de Levi porque ele era conhecido por ser muito confiável. A Guerra Mexicano-Americana, 1846 a 1848. A guerra entre os Estados Unidos e o México foi uma luta pela terra. Enquanto grande parte do oeste pertencia ao México, incluindo as partes do sul da Califórnia, o presidente James Poe e muitos cidadãos dos Estados Unidos acreditavam no Destino Manifesto, a ideia de que Deus queria que os Estados Unidos se estendessem desde o Oceano Atlântico na costa leste até o Oceano Pacífico na costa oeste. O México acreditava possuir as terras a oeste do rio Nueces, no Texas. Os Estados Unidos disseram que possuíam a terra até o Rio Grande, que fica cerca de 160 quilômetros a oeste do Nueces. Os Estados Unidos declararam guerra ao México em 13 de maio de 1846, e os Estados Unidos venceram todas as batalhas. A luta terminou em 14 de setembro de 1847, quando os Estados Unidos tomaram a cidade do México, capital do país. No tratado assinado em 2 de fevereiro de 1848, o México se rendeu e deu aos Estados Unidos as terras que hoje incluem os estados do Texas, Novo México, Utah, Nevada, Arizona, oeste do Colorado e Califórnia. Ele também tinha uma variedade de bons suprimentos que seu irmão lhe enviava de Nova York e nunca cobrava muito. Isso significava que Levi tinha muitos clientes recorrentes. Logo ele estava ganhando muito dinheiro com suas vendas. Em julho de 1855, Levi despachou ouro de volta para seus irmãos em Nova York pela primeira vez. O ouro valia mais de $10.000, valeria cerca de $250.000 hoje. Levi continuou enviando dinheiro pelo resto do ano. No total de 1855, Levi colocou mais de 80 mil no leste, 2 milhões hoje. Os irmãos de Levi em Nova York mudaram o nome de sua empresa DJ. Strauss Irmão DJ. Strauss Irmão e Companhia. Mas na Califórnia, Levi estava construindo seu próprio nome. Capítulo 5 – O Ocidente se abre. Em 1855, a irmã de Levi se casou com seu marido, David Sterne, e seus filhos, Jacob e Caroline, juntaram-se a Levi em São Francisco vindos de Nova York.
O negócio de Levi continuou a se expandir e David poderia ajudá-lo a administrá-lo. O irmão de Levi, Louis, mudou-se para São Francisco um ano depois. Jonas permaneceu em Nova York vendendo produtos secos, bem como enviando remessas para Levi em São Francisco. Nos anos seguintes, os lucros da Levi cresceram cada vez mais. Além de confiável, Levi era especialmente bom em fazer amigos. Ele gostava de conversar e conhecer novas pessoas. Quando Levi moveu W pela primeira vez, as cartas enviadas por navio ou diligência demoravam meses para chegar. Os suprimentos demoravam ainda mais. Mas em abril de 1860, um serviço de correio chamado Pony Express ajudou Levi a enviar uma carta para Nova York em apenas 2 semanas, o que o ajudou a chegar a seu irmão no leste e também a enviar suprimentos mais rapidamente. Levi passou todo o seu tempo trabalhando em seu negócio. Ele não tinha esposa e, em vez disso, morava com sua irmã ***** e sua família. Enquanto Levi e David administravam os negócios da família, Fanny fazia tudo para o irmão, incluindo cozinhar, limpar e lavar roupa. O Expresso Pony. 1860 a 1861. O Pony Express, oficialmente chamado de Central Overland Capital e Peaks Peak Express Company, era um sistema de entrega de correio a cavalo e cavaleiro entre St. Joseph, Missouri, e Sacramento, Califórnia. Um trem levava o resto da correspondência do Missouri para Nova York, e um navio a vapor levava a correspondência de Sacramento para São Francisco. Galopando a velocidade de até 40 km por hora, cada cavaleiro percorria de 120 a 160 km por dia, trocando de cavalo a cada 16 a 24 km. Então, em uma das cerca de 190 estações de retransmissão em todo o Oeste, um novo piloto pegou uma sacola de 20 libras de correspondência e partiu rapidamente. O Pony Express funcionou por 18 meses e entregou 34.753 cartas. Ele parou de funcionar quando o telégrafo transcontinental, um sistema que usava eletricidade para enviar mensagens codificadas por meio de fios, foi concluído em 1861. Capítulo 6. Príncipe Mercante da Costa do Pacífico. Levi Strauss e companhia continuaram crescendo. Eles começaram a vender seus produtos para lojas não apenas em São Francisco, mas em todo o Oeste. Nos jornais locais, Levi foi chamado de um dos príncipes mercantes da costa do Pacífico. As pessoas da cidade começaram a reconhecê-lo na rua. Quando ele comia em restaurantes, as pessoas sussurravam que Levi Strauss estava lá. Mas Levi permaneceu um homem do povo. Ele sempre pedia a seus funcionários que o chamassem de Levi, não de Sr. Strauss. Ele também ajudou a comunidade de São Francisco sempre que pôde. Levi se juntou a uma sinagoga logo depois que ele chegou. Muitos judeus como Levi vieram de todas as partes do mundo para a Califórnia para fazer fortuna. Isso significava que Levi já havia construído uma comunidade com pessoas que praticavam a mesma fé. Levi recebeu ajuda e conselhos de empresários judeus mais experientes que chegaram antes dele. Levi deu dinheiro para ajudar a construir a sinagoga Emanuele, um lugar para o povo judeu adorar. Era importante para Levi ter um local judaico para o povo judeu de São Francisco rezar. Levi acreditava em tzedakah, a prática judaica de ajudar os necessitados. Ele também se juntou a uma organização que apoiava viúvas judias e suas famílias. Ele doou dinheiro para orfanatos e escolas da região. Levi gostava especialmente de ajudar crianças pequenas. Ele sabia que eles representavam o futuro de São Francisco e queria que sua cidade adotiva prosperasse. Enquanto Levi preenchia sua vida diária na Califórnia com negócios e trabalhos de caridade, as coisas eram diferentes em outras partes do país. Em 1861, estourou a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil não foi travada em solo californiano. Mas a maioria das pessoas presentes, incluindo Levi, apoiou o sindicato e o presidente Abraham Lincoln. Durante os combates, a empresa de Levi doou milhares de dólares para a comissão sanitária, que ajudou a cuidar dos soldados sindicais doentes e feridos. Levi era um orgulhoso cidadão dos Estados Unidos. Ele queria que seu país permanecesse unido. Isso não significa que ele esqueceu suas raízes imigrantes. Levi também era membro do Sindicato de Imigrantes da Califórnia.
Este foi um grupo que encorajou imigrantes da Europa e da costa leste a se mudarem para a Califórnia. Levi e seu grupo ficaram emocionados quando a ferrovia transcontinental foi concluída em 1869. A ferrovia Cross Country permitiu que os trens viajassem de Nova York à Califórnia, o que tornou mais fácil para as pessoas e mercadorias viajarem do que nunca. A Guerra Civil. 1861 a 186-5. A Guerra Civil Americana foi travada entre os Estados do Norte, a União, e os Estados do Sul, a Confederação. 7 estados do Sul formaram seu próprio país depois que Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860 porque eram contra a abolição da escravidão. Mais 4 estados se juntaram a eles mais tarde. Durante 4 anos, o Norte e o Sul travaram batalhas sangrentas. Mais de 600.000 soldados morreram. O Sul finalmente se rendeu em 9 de abril de 1865. A 13ª emenda, que proibia a escravidão, foi acrescentada à Constituição dos Estados Unidos naquele mesmo ano. Ao longo dos anos, navios com ouro de Levi foram perdidos no mar. Um navio foi pego por uma tempestade, fazendo com que afundasse no fundo do oceano. Em outra ocasião, um navio pegou fogo, causando a morte da maioria dos passageiros a bordo e a destruição de toda a carga. Levi e outros empresários sabiam que os trens seriam mais rápidos, mas também esperavam que fossem mais seguros. Ferrovia Transcontinental. A Ferrovia Transcontinental foi a primeira ferrovia a percorrer todo o caminho de Nova York à Califórnia. Já existiam rastros de Nova York a Council Bluffs, Iowa. Mas em 1863, uma empresa ferroviária começou a construir uma nova linha em direção ao leste de Sacramento, Califórnia, enquanto outra empresa começou a construir trilhos para o oeste. Milhares de trabalhadores, principalmente imigrantes chineses, fizeram o árduo trabalho de assentar os trilhos. As duas equipes finalmente se encontraram em 10 de maio de 1869, no Promontório, Utah. Os novos trilhos cobriram 1.800 milhas e levaram 6 anos para serem construídos. As pessoas agora podiam chegar à Califórnia a partir de Nova York em apenas 2 semanas.